Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Evangelho que João escreveu, capítulo 1, versículo 12. João 1,12 diz: Mas a todos quantos o receberam, ele deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, àqueles que creem em seu nome. Esse é um texto muito conhecido sobre paternidade, apesar de ser de certa forma, uma palavra que começou a ficar na moda, meio cristão, meio evangélico, mas o conceito de paternidade é muito interessante e certamente você já ouviu a frase de que, ou talvez tenha até falado, que pai é aquele que cria. Interessantíssimo, porque quando você abre a Bíblia, logo depois da capa você vê o texto do Gênesis afirmando que no princípio criou Deus criou os céus e a terra, e o texto começa a descrever tudo aquilo que existe no mundo. Deus faz surgir a luz, enfim, a terra que até então era sem forma e vazia, trevas habitavam ali sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairando, se movendo. Deus então diz: haja luz, a luz surge, ele vê que é bom, faz separação entre luz e trevas, enfim, isso é o primeiro dia. E a narrativa continua até que ele cria o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, faz do homem bom, faz do homem seu discípulo, faz do homem seu aprendiz e a coroa da sua criação. E nessa compreensão de pai é aquele que cria, o homem então é filho de Deus. Até aquele momento pode ser assim considerado, até o momento que o homem peca, até o momento que o homem se afasta da presença, da vontade de Deus, do acolhimento de Deus, da paz que excede todo entendimento e decide caminhar com as suas próprias pernas. Tudo ali estaria aparentemente perdido se não fosse todo o processo, todo o projeto salvífico de Deus, todo o projeto de, na plenitude dos tempos, como Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Jesus então surge de Deus enviar seu filho, aquele que era sem parecer em formosura, como diz Isaías, aquele que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então chegamos ao Novo Testamento, a Nova Aliança, quando o Verbo se faz carne, habita entre nós. E João descrevendo isso, fazendo até um comparativo com Gênesis, como ele diz, no princípio era o Verbo, ainda no capítulo 1, ele chega então nesse clássico versículo 12 e afirma para nós que todos quanto o receberam, todos aqueles que receberam Jesus, a estes e somente a estes, ele deu-lhes o poder e o privilégio de serem feitos ou chamados, depende da tradução, filhos de Deus. Isso é muito interessante porque na condição de criatura, todos nós podemos reconhecer a Deus como Pai. Porque Ele é aquele que cria, Ele é aquele que faz surgir do nada, Ele é aquele que cria tudo que você enxerga quando você abre a sua janela e olha para o maravilhoso sol, quando você olha para a lua, quando você olha para as estrelas, quando você reconhece os mares, as montanhas, a natureza. E você diz: caramba, Deus é maravilhoso, olha tudo que Ele criou. E nessa condição de criador, você pode se entender sim como mais um criado por Ele. Entretanto, existe uma diferença considerável entre ter a Deus como Pai Criador e ter a Deus como aquele Pai amado, como Jesus chama de Abba, Pai, Paizinho, um Pai do relacionamento, um Pai da intimidade. A estes, uma outra frase muito conhecida é que eu também sou filho de Deus. Talvez você já tenha dito, ouvido certamente alguém dizer, mas somos filhos de Deus. O texto do Novo Testamento garante que para que sejamos filhos de Deus, precisamos reconhecer a esse Deus como Pai, mas precisamos reconhecer a Jesus como de fato o enviado por Deus, aquele que havia de vir, já veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e prometeu vir nos buscar. O mesmo Evangelho, no capítulo 14, João vai dizer para que a gente não venha se turbar, para que a gente não venha turbar o nosso coração, mas crer que esse Deus tem preparado no céu muitas moradas para nós. Independente da sua relação de paternidade neste mundo cada vez mais perverso e complexo, precisamos crer que todos que receberam a Jesus como Senhor podem reconhecer a Deus e chamar a Deus de Pai.